Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja em nossos corações nessa segunda-feira. Eu quero trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida espiritual, que está registrado em João capítulo 15, versículo 1 ao 6. E dentro desse versículo, eu quero levar você a entender ou a refletir sobre um tema: saúde espiritual. Como que está a sua saúde espiritual? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 6, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Meus queridos, dentro desta leitura, nós vemos bem claro que Jesus, ele está dizendo aqui que ele é a videira, né? Ele é a videira e Deus é o lavrador. Deus é que poda. E ele fala no versículo 2: todo ramo que está em mim der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa. Que não dá fruto, ele corta, né? E aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Nós vemos que ele está falando de fruto. Ele está dizendo aqui primeiro de fruto do Espírito. Você tem que produzir primeiro fruto do Espírito. Aí ele fala: vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Ele fala da palavra, mas o próprio Cristo é a palavra, que ele fala lá no capítulo 1 de João: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é palavra. A palavra estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus por ser Jesus Cristo, a palavra. Então ele está falando que nós estamos limpos pela palavra. Quando nós ouvimos palavra, botamos a palavra em prática, nós somos limpos pela palavra. Aí vem: permaneçam em mim. Nós que temos que permanecer em Cristo, né? E eu permanecerei em vocês. O que é permanecer em Cristo? É pôr em prática toda a nossa vida espiritual em Cristo. Botar em prática toda a palavra, que ele está falando que nós somos limpos pela palavra. Então, se não tem palavra, como que você permanece em Cristo? Então, você tem que permanecer nele primeiro, para depois ele permanecer em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Quer dizer, a videira é ele. Se nós não tivermos nele, como nós vamos produzir fruto? E como que nós estamos nele se nós não ouvimos a verdadeira palavra, a genuína palavra? E isso fala dentro da saúde espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa estar saudável. E para que a saúde espiritual esteja saudável, você tem que estar ouvindo a verdadeira palavra, ou seja, a palavra que nos limpa. Porque falou assim: você já estáis limpos por causa da palavra, que nos limpa do pecado, nos limpa do caminho errado, das coisas que nós fazemos de errado, porque a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas como que nós estamos limpos pela palavra se nós não ouvimos a verdadeira palavra? Que é a palavra que nos confronta, né? Então ele fala: se você permanecer e produzir fruto de si, você não pode produzir fruto de si mesmo, ou seja, sozinho, ou seja, fora do corpo, você não consegue produzir.
o fruto. Quando o dedo ou qualquer membro do corpo nosso é tirado, ele perde a circulação do sangue, ele apodrece e tem que se jogar fora, tem que ser enterrado. Então, se você não congrega, não ouve a verdadeira palavra, você não está em Cristo, você não está produzindo o fruto necessário. E quando ele está falando isso aqui, ele está falando sobre o quê? Saúde espiritual. Né? Nós temos que ver os fundamentos da saúde espiritual está nesse versículo que eu li. A definição da saúde espiritual está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, fala assim: amados, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja em boa saúde. Falando de saúde física, o apóstolo João fala de saúde física, e assim como vai bem a sua alma. Ele fala de saúde física e saúde espiritual. A importância do equilíbrio espiritual. Nós temos que estar equilibrados espiritualmente. Nós temos que estar equilibrados espiritualmente. Para que você tenha uma saúde física, material boa, você tem que estar equilibrado na sua alimentação, equilibrado na sua prática de atividade física. Você tem que ter um equilíbrio. Na verdade, a maioria das pessoas estão desequilibradas, tanto espiritualmente como materialmente. Efésios 4, 14 e 15 diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Versículo 15: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça, que é a videira. Se nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós temos que fazer o quê? Estar com a verdadeira palavra, a palavra que nos confronta. Ou seja, Jesus foi o que mais falou do inferno. Então nós não podemos ser levados por vento de doutrina. Se você pegar Jeremias, capítulo de número 29, nós temos a história do povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Aí Deus fala, através do profeta, o que ele fala? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, do profeta Jeremias: Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, nem dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Quer dizer, a pessoa, o que ele está falando? Não escuta, para ser bem claro, para ser bem taxativo, não escuta profetada. Não escuta coisa que é da carne, que as pessoas começam a profetizar. Às vezes Deus usa uma vez, ela quer ser usada a todo momento, e ela começa a usar a Deus e falar coisas que Deus não falou. E depois Deus não cumpre, você fica frustrado com Deus. Então Deus aqui já avisou: não dê ouvidos aos sonhadores e quem sempre sonha segundo os desejos de vocês, conforme você quer ouvir. Porque a verdadeira palavra não é igual, né? Para você ter uma verdadeira saúde espiritual, não é uma palavra do jeito que você quer ouvir. É o jeito que Jesus e o Espírito Santo manda dentro da palavra, nos orienta a ministrar. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Ou seja, Deus está dizendo assim: ó, quando me passar os 70 anos, que vocês saírem da prova, eu não vou vir sobre vocês. Então não escutem nada, não escuta essas profetadas, não escuta esses adivinhos, esses que sonham e adivinha ou profetiza conforme você quer ouvir. Ou seja, ouvir palavra de Deus conforme só a massageia seu ego não vai te levar para o céu. Aí você não vai ter uma verdadeira saúde espiritual. Para que você tenha uma saúde física boa, você tem que se alimentar bem de coisas que fortalecem o seu corpo e praticar atividade física, fazer coisas que é bom para a sua saúde física. A mesma forma é quando você ouve palavra verdadeira que te confronta, que vai te levar para você ter uma saúde espiritual, para que essa saúde espiritual te garanta a vida eterna. É isso que Deus estava falando aqui, né? Quando não passar o tempo certo, não adianta vocês ouvir.
Não adianta ouvir palavra que vai massagear, vai bater no seu ombrinho, que Deus vai te dar vitória. Deus dá vitória. Só que primeiro nós temos que cumprir os mandamentos dele. Aí o versículo 11 ele fala: e eu que sei, que penso, pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 12: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, né, em oração, e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece da forma que nós estamos buscando a Ele. Se nós estamos buscando Ele pela eternidade ou pela prosperidade das coisas terrenas. Né? Componentes da saúde espiritual: relacionamento pessoal com Deus através da oração e da palavra. Diz a palavra do Senhor, Mateus 6:6: mas quando orareis, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, a oração do crente, a oração do cristão é no quarto. É ele e Deus. Ouvir a oração do fulano, ouvir a oração do fulano, ouvir uma coisa que agrada as coisas terrenas. Não, você tem que buscar Deus, você em secreto. É a Bíblia que está falando, é Jesus que falou. Salmo 119, versículo 105 diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra, a verdadeira palavra. Volto a repetir, Jesus foi o homem quando pregou, quando ele passou aqui na terra, mais falou do inferno, ou seja, que a vida eterna é o mais importante do que a vida terrena, né? Comunhão com os outros crentes, né? Hebreus 10:24, pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Versículo 25: não deixando de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Quer dizer, não é você deixar de ir na igreja. Tá falando isso aqui é bem resumido, para você bem entender. Não deixe de reunir, porque você faz parte do corpo. Você não é igreja, você faz parte do corpo. Você é um dos membros do corpo de Cristo. E um membro fora do corpo, ele não permanece. Isso, quando você não congrega, não vai à igreja, não ouve a verdadeira palavra, a sua saúde espiritual está debilitada. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele fala: há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, com a saúde espiritual debilitada. Entendeu? Prática da justiça e santidade. Cuidados para a saúde espiritual, vigilância contra as tentações do pecado. Entendeu? Está falando aqui 1 Pedro 5:8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Se você não tem a verdadeira palavra, o diabo ele está ao redor. Se você escuta só oba-oba, o diabo está ao redor, e ele vai entrar através dessa palavra que não é de Jesus. Permaneçam firmes contra ele e seja forte na fé. Lembra-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, como que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Ele era a palavra e ele venceu com a palavra. O diabo toca naquilo que nós somos fracos. Ele conhece a nossa fraqueza. O que ele fez? Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo já chega perto dele e fala assim: tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão e come. Que ele tocou na fraqueza de Jesus. Ele tocou na fraqueza de Jesus. Então o que o diabo faz? Quando você não ouve a verdadeira palavra, ele vai pegar a sua fraqueza. Você não fortalece, tem que se fortalecer na palavra. Na palavra que vai te levar para o céu, que vai te dar vida eterna, né? Ser grato ao Senhor, né? Cultivar uma gratidão de louvor ao Senhor. Buscar constantemente, busca constante pelo Espírito e o seu fruto. Mas o fruto produz
Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. A primeira coisa que você tem que procurar é o fruto do Espírito. As pessoas procuram errar, o dom. E o dom não salva. O benefício da saúde espiritual: paz interior, alegria, capacidade de enfrentar desafios com a fé e a esperança em Cristo, né? Então, esta é a palavra que eu deixo para os nossos corações nesta noite, né? Aperfeiçoamento contínuo da saúde espiritual, oração pela contínua transformação e crescimento espiritual. O último versículo aqui para nós encerrar, Efésios 3, 16 ao 19, fala assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que estejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, que é o fruto do Espírito, né? Em amor. Versículo 18, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, procuremos a ter uma saúde espiritual saudável. Tem pessoas que estão precisando de fazer uma dieta. Deus está precisando passar um cardápio de dieta. O Espírito Santo precisa passar uma dieta, porque você não está se alimentando corretamente da palavra. Quando você vai na nutricionista, ela te passa uma dieta para que você se alimente correto para a sua saúde física. E não é só alimentação, é a prática de atividade física, é a prática de coisas que vai ser benefício para o seu corpo físico. Agora, o Espírito Santo está precisando de passar uma dieta para que você aprenda a alimentar da verdadeira palavra, não de conto de carochinha, ajuntamento que não te leva a confrontar o seu pecado, as coisas que nós precisamos de mudar na nossa vida, para a vida eterna. O principal que Jesus deixou, ele falou que foi para o Pai, ia enviar o Consolador, e o Consolador ele ia fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não falou que ia te dar prosperidade. E a Bíblia mesmo fala: busca o reino primeiro e a sua justiça. As outras coisas eu vou acrescentar, mas você tem que buscar o reino. Você tem que buscar as coisas de Deus para a sua vida eterna. Essa vida, ela vai passar. Daqui a 100 anos, ninguém de nós vai estar aqui. Ninguém de nós vai estar aqui se Jesus não arrebatar a igreja. E aonde você vai abrir o olho? No céu ou no inferno? Então, como que está a sua saúde espiritual? Como está a sua saúde espiritual? Você está cuidando da saúde espiritual com a verdadeira e genuína palavra, com e congregar, ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Orando no seu quarto, não dando ouvido a ventos de doutrina, a pessoas que chegam e querem falar com você só para te animar, mas coisas que não estão dentro da palavra. Principalmente cuidado com os falsos profetas, que nos últimos dias vai aparecer falsos profetas, que só fala de prosperidade, só fala disso, só aquilo que enche o seu ego, mas na verdade você está precisando de mudança, de se alimentar da verdadeira palavra. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações, que nós podemos alimentar da verdadeira e genuína palavra de Deus.